Vamos botar para rodar esse treinamento. Só para vocês saberem, estou olhando aqui meu roteiro para a gente não perder nadinha, porque tem muita coisa para eu contar para vocês hoje, tá bom? Hoje eu tenho um conteúdo super bacana, um conteúdo denso, então sentem aí bonitinhos, peguem caneta e papel, porque vocês vão aprender muita coisa bacana que eu tenho estudado nesses últimos meses, tá bom? Nós vamos falar um pouco do caminho para seguir, para a gente deixar a vida, essa vida, né, que a gente não quer mais, do piloto automático e construir uma carreira que realmente faça sentido para você. Trabalhar com aquilo que você gosta, né? Aquilo que te faz sentir realizado. E eu tô aqui hoje para te dar os passos exatos para que você possa percorrer essa jornada, tá bom? Não tenho dúvida que vocês vão sair desse treinamento cheio de ideias, cheio de insights para já sair aplicando, tá bom? E eu vou te mostrar hoje os dados de mercado do mundo do futuro, né? Da nossa vida no futuro. E eu raramente vejo esses dados aqui na internet e nos poucos lugares que eu vi, estava tudo em inglês. Então tá aqui um material super customizado em português, com as minhas ideias atribuídas a ele, então eu tenho certeza que vocês vão tirar bastante proveito dessa conversa. E vocês devem estar pensando assim, Beth, para que eu preciso, né, adivinhar o que vai acontecer no futuro? Porque não adianta a gente trabalhar com a gente ama, com que a gente se sente realizado, se isso não é sustentável a longo prazo, né? Se a profissão que você escolher simplesmente desaparecer do mercado. E, pessoal, vocês vão se surpreender com a quantidade de coisas que está para mudar nos próximos anos. Por isso que é importante que a gente fique antenado, né? Que a gente preste atenção. Então, vamos lá, vou começar. Você já se perguntou por que você se sente, às vezes, estagnado na vida? Você já parou para pensar por que a gente vive insatisfeito com o trabalho, com a carreira, não importa o que a gente tenha, a gente quer sempre uma coisa diferente, a gente quer sempre uma coisa a mais? Você já se sentiu frustrado e completamente exausto diante dessa rotina louca que a gente vive do trabalho? Agora, uma outra pergunta. Você já sentiu que não era reconhecido, que o seu trabalho não era valorizado na empresa onde você estava ou pelo seu gestor? Pois é. Aquele sentimento de vazio, de que você ainda não achou o caminho para realizar tudo aquilo que você sonhava para a sua vida, é muito mais comum do que a gente imagina, né? E o pior, saber de tudo isso e mesmo assim não conseguir enxergar uma saída, uma perspectiva futura. Você sente isso? É, gente, isso é muito, muito, muito mais comum. Eu vejo muita gente aqui achando que está vivendo essas dores sozinhos, mas na verdade são dores muito mais comuns do que a gente imagina, infelizmente, né? Mas hoje eu estou aqui para dizer para vocês que é possível a gente mudar isso, tá? E é justamente isso que eu quero te ajudar a enxergar. O que você tem que fazer para mudar isso, né? Então, se eu estou dizendo que dá, o que você tem que fazer? Mas a primeira coisa que eu quero que você saiba é que tudo isso que você está passando pode ter um fim, tá? Imagina você trabalhando com algo que te dê prazer, né? Você trabalhando com algo que você realmente goste. Imagine se ao mesmo tempo que sente essa realização na vida profissional, você pudesse ajudar outras pessoas com seu trabalho. Não seria sensacional? E se você tivesse mais tempo livre para ficar com a sua família, ficar com seus filhos, fazer um esporte ou uma outra atividade que te dê prazer? Que delícia seria, hein? Mas eu imagino que vocês estejam pensando assim: tudo isso é muito bom, é muito bonito, mas quem é essa tal de Beth para dizer que isso é possível? Deixa eu te contar uma coisa. Vocês vão ver a minha trajetória, mas desde 2002 eu achei que eu tinha nascido para o marketing, né? Eu vivia essa vida e vivia muito feliz. Sempre gostei do mundo corporativo, sempre adorei desenhar estratégias, encontrar alternativas, desenvolver equipes e, claro, liderar. E assim a minha carreira transcorreu, né, nos últimos anos, galgando degrau por degrau, dia a dia, com muita dedicação e amor pelo que eu fazia.
Quem está aqui sabe que a minha palavra de ordem é paixão. Eu não acho que a gente consiga fazer nada bem se a gente não tiver os olhos brilhando, né? E eis que depois de 15 anos de indústria farmacêutica, eu fui promovida ao cargo de diretora. Meu Deus, a menina que saiu de Santos virou diretora na indústria farmacêutica de uma multinacional americana, né? Que alegria que eu senti naquele dia. Meu peito parecia que ia explodir, pelo menos naquele momento. Mas como nem tudo na vida são flores, certo momento me deparei com alguns gafanhotos na minha plantação. Minha plantação estava começando a florir, né? Aquela coisa começando a dar flores e frutos, e eis que os gafanhotos vieram para me surpreender. Eu chamo de gafanhoto, mas na verdade foram algumas pessoas que me fizeram acreditar que eu não era boa o suficiente da forma como hoje eu sei que eu sou, tá? Eu já não acreditava mais no meu potencial, eu duvidava muito mais de mim, eu fiquei doente, passei por um perrengue dos grandes, lasqueira, viu? E tudo aquilo foi muito difícil. Então, busquei ajuda profissional, fiz terapia, fui medicada e finalmente eu consegui sair daquele fundo do poço que eu tinha caído. Tive apoio da minha família, de alguns pouquíssimos amigos escolhidos no dedo, na unha, né? E de repente a vida começou a retomar. Estava tudo indo super bem, né? Eu estava me reencontrando, reencontrando a minha essência, reencontrando a minha espiritualidade. E mais uma vez eu fui colocada à prova. Quando eu comecei a ver o mundo com um pouco mais de cor, e quem está passando por esse momento de tantas atribulações entende o que eu estou dizendo, né? Quando eu estava me sentindo um pouco mais recuperada e achando que eu já tinha passado pelo pior, eu fui demitida. Sim, aquele trabalho que eu me dediquei de forma tão íntegra e apaixonada, de repente acabou, né? Mas ser demitida faz parte. Eu só não consigo ainda me recuperar bem da forma como isso aconteceu, né? Eu me lembro exatamente da frase que eu ouvi: você direto ao ponto, porque essa situação não é fácil para nenhum de nós dois. Estou aqui hoje para rescindir o seu contrato de trabalho. Você tem alguma dúvida? Depois de 10 anos, eu não recebi um obrigada. Eu tive que deixar meu computador, celular, fotos pessoais, histórias e amigos para trás, sem tempo para despedidas. Mas dessa vez as coisas estavam diferentes. Eu comecei a perceber que tinha passado anos vivendo para o trabalho e não tinha tempo de curtir a minha vida, de curtir as coisas que realmente eram importantes para mim. Eu não conseguia mais falar com os meus amigos, quem dirá vê-los, né? E às vezes eu me dava conta que eu passava uma semana sem conseguir falar com a minha mãe. Eu, Beth Gossi, que aqui vos fala, meus amigos, no mais perfeito piloto automático, sem nem se dar conta, tá? Por isso que eu tenho trazido tanto esse assunto, porque eu vivi na pele, porque eu sei do que eu tô falando, tá bom? E ali, naquele momento, eu me dei conta de que as coisas precisavam mudar. E foi o que aconteceu. As coisas mudaram e para melhor, tá? Eu me reencontrei. Reencontrei o que amo fazer. Reencontrei as cores e sabores. Reencontrei o oxigênio que me faltava no pulmão. Reencontrei o prazer pela vida. Hoje sou mentora de carreira e negócios, consultora de startups e empresas, facilitadora de workshops e treinamentos. Sou estudante e tutora de homeschooling da Mariana também. E melhor, eu me sinto hoje preparada para todas as mudanças que o mercado de trabalho nos reserva. Me descobri como uma profissional multipotencial. Por que a gente tem que escolher uma coisa quando a gente pode ser todas? Todas que fazem os nossos olhos brilharem, né? Hoje eu escolho fazer aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá realização. Continuo fazendo as coisas do jeito certo, autêntico, respeitoso, com muito amor, cuidado e carinho, do meu jeito, do jeito que eu acredito. Você deve estar pensando, beleza, Beth, bonito, gostei de ouvir tua história, né? Mas você não me disse como é que você conseguiu tudo isso. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje, tá? Como eu saí desse piloto automático e me reencontrei em uma carreira que me traz realização aos montes. E como eu me preparei para as mudanças do mercado de trabalho. Hoje,
eu consigo dormir tranquila, sem ansiedade pelo futuro. Eu estou preparada e eu sei que eu já garanti o meu lugar no mercado de amanhã. E é isso que eu quero que você também sinta, que existe um caminho para isso, um plano, um passo a passo. Algo que eu demorei para descobrir e que hoje eu estou aqui de coração e peito aberto para compartilhar com você. Porque se você ainda não chegou onde você quer, se você se sente estagnado, se você acha que não recebe o reconhecimento que você acredita que merece, ou se você sente um vazio no peito, a culpa não é sua. Você apenas ainda não teve acesso ao que eu vou te mostrar agora. Um passo a passo que segui e que vou compartilhar com você hoje. Então vamos lá. Se eu disser para vocês o número 90% e falar que 90% das pessoas que foram entrevistadas numa pesquisa da Cato no ano passado, 2020, 90% queria alguma coisa. O que vocês acham que essas pessoas queriam relacionadas às suas carreiras? 90% respondeu: em 2020 eu gostaria de. 90% das pessoas queriam trocar de emprego no ano passado. Por quê? Pela busca de uma melhor condição financeira, por querer mudar de segmento ou de atuação, ou por ter melhor, né, mais qualidade de vida. Isso é super interessante. Quando eu vi essa pesquisa, é uma pesquisa com muita gente, tá? Uma pesquisa com 2.700 pessoas, me chamou muito a atenção que em plena pandemia as pessoas estavam ansiando por trocar os seus trabalhos. E a pergunta que fica é: se o número é tão alto, por que as pessoas relutam tanto para mudar? Por que a gente reluta tanto para mudar? A situação não está fazendo bem, né? E mesmo assim a gente prefere ficar lá do que arriscar. E é por isso que está escrito aí nesse slide, né? 50% das pessoas disseram que o mercado tem muita concorrência. 29% que elas não têm um currículo competitivo. 20% têm receio de perder a estabilidade. 14% receio de perder os benefícios corporativos. E 13% têm medo de arriscar. E é de se esperar, né, galera? De acordo com a pesquisa que vocês responderam para mim, né, que vocês, muito obrigada, tenho que agradecer, responderam lá no formulário, 75% das pessoas que estão conectadas aqui hoje estão entre os 25 e 45 anos. É uma época onde a gente constrói muito na nossa vida, onde a gente acumula, né, conhecimento, a gente acumula bens, a gente acumula experiência de forma acelerada. E é por isso que a gente tem medo, né? Que a gente tem medo de perder e de deixar para trás aquilo que a gente conquistou. Então, é super normal a gente resistir e não querer abrir mão das nossas conquistas, né? Mas o que eu tenho descoberto nesses últimos tempos é que além do medo que a gente tem de perder aquilo que a gente conquistou, a gente também tem medo do futuro. A gente tem medo do que é incerto. Eu estava preparando hoje essa conversa e eu lembrei daquela música do Titãs. Você tem medo de quê? A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. E essa música, ela mostra muito pra gente que a gente quer, mas a gente não está disposto a abrir mão, né? Então a gente construiu uma vida em cima da segurança, né? Então a gente tem um plano de saúde, a gente tem benefícios, em algumas situações a gente tem carro no trabalho, né? Depois a gente tem estabilidade, todo mês pinga o dinheiro ali na nossa conta, né? Depois a gente tem status, a gente tem um cartão de visita, um título, né? A gente é diretor, é gerente, representa uma empresa, né? Como um representante comercial. Mas também a gente tem outros fatores que nos impedem e que nem sempre a gente tem consciência, né? O senso de pertencimento é algo que muitas vezes nos bloqueia. Por quê? Porque a gente pertence a uma comunidade, a gente pertence a uma empresa, né? Eu trabalho na Coca-Cola, eu trabalho no Axê, eu trabalho na Ambev, né? Isso é status. E a gente também tem o nosso ego, né?
Nem sempre a gente gosta de olhar para ele, porque ele fala algumas coisas muito fortes no nosso ouvido, mas a gente tem o nosso ego. O que as pessoas vão pensar de mim se eu fizer isso, né? Eu mesma passei por tudo isso, pessoal. E a resposta é simples. A gente tem que entender qual é a nossa prioridade em determinado momento da vida e fazer escolhas, né? Quando a gente tem clareza do que é importante para a gente foca em conquistar aquilo e a gente tem medo de abrir mão do resto, ou pelo menos abrir mão de forma resiliente, né? Tentar não sofrer. Então, o que é importante? Entender que na vida tudo tem ônus e bônus, né? Se a gente está sentindo falta de algo e esse algo é tão importante para a gente precisa correr atrás disso. A gente precisa buscar conquistar essa coisa, por mais que a gente tenha que abrir mão de outra, tá bom? E eu vou dar um exemplo para vocês, baseado na minha própria história. Eu vou abrir aqui a minha vida para vocês entenderem, porque a parte ilustrativa dessa apresentação é um pouco as minhas histórias, a minha experiência, tá bom? Então, se vocês olharem esse slide, eu vou até ampliar um pouquinho para vocês conseguirem enxergar melhor, né? Eu comecei como animadora de festa infantil aos 14 anos. Depois eu fui professora de inglês, depois eu fui secretária executiva, depois eu larguei a vida do secretariado e fui ser analista de marketing, fui gerente de marketing, diretora de marketing, e agora essa pessoa que está aqui falando com vocês. O que é interessante? Quando a gente olha as linhas, eu tenho ali qualificação. Toda vez que eu estou começando uma carreira, o meu nível de qualificação ele é mais baixo. À medida que o tempo passa, a minha qualificação vai aumentando, né? A mesma coisa se reflete nas entradas financeiras. Quando a gente está começando uma carreira, a gente começa ganhando um pouquinho menos. Aí a gente vai acumulando, acumulando, mas de repente, no momento de uma transição, tanto para o bem quanto para o mal, né? Às vezes a gente muda de empresa, a gente muda ganhando muito mais, né? Às vezes a gente muda de chefe, a gente também muda para ter um upgrade de salário. Mas de repente, se aquele ambiente adoeceu a gente pode, de forma consciente, aceitar ganhar um pouco menos para que a gente recupere a nossa saúde. No meu caso, eu decidi deixar de ser secretária executiva aos 22 anos e migrar para a carreira de marketing. Eu tive uma redução, né, salarial, mas uma redução consciente, porque eu sabia que depois de alguns movimentos, aquela nova carreira me levaria a uma posição, né, a uma possibilidade de ganho muito mais alta do que a carreira anterior que eu tinha, né? É fácil a tomada de decisão? De forma alguma, é muito difícil. Mas quando ela é consciente e planejada, você consegue ir brincando um pouquinho com a história da sua vida, tá bom? E por quê? Porque em determinados momentos da vida, a gente tem necessidades diferentes, né? Então, quando eu tinha 14 anos, que eu animava festinha infantil, eu queria comprar uma roupa, eu queria ir ao cinema, né? Já quando eu era secretária, eu queria ter meu carro, eu queria fazer um MBA, eu queria viajar, né? Mas aí eu fui crescendo na vida, né? Fui subindo, ascendendo na vida corporativa. Eu queria ter uma casa, eu queria viajar para fora, né? Eu queria ter um plano de previdência com uma reserva para o futuro. E aí, de repente, veio a maternidade e veio a realização profissional. E eu comecei a revisitar o que era importante para mim naquele momento. E naquele momento, o que mais importava para mim era liberdade, autonomia, sentido e realização. Então, para buscar esses outros fatores que estariam completando esse novo momento da minha vida, eu precisei abrir mão de algumas coisas e fazer algumas escolhas, tá? Muitas pessoas têm curiosidade e me perguntam como é que eu fiz se eu saí do mundo corporativo em novembro e em dezembro eu já estava lançando Conversa de Carreira. O Conversa de Carreira, ele nunca foi uma verdade na minha vida, né? Ele nunca foi um fato, mas ele sempre foi um plano muito consistente. Eu estava gestando o Conversa de Carreira há alguns anos e eu tinha esse plano muito bem mapeado, tá? Para eu poder justamente ter alternativas à medida que a minha vida profissional fosse caminhando e as minhas necessidades fossem mudando. Então aí está o ponto consciência, tá bom? Eu sempre busquei ser a protagonista da minha história,
né? Nunca foi muito a minha cara me deixar levar para onde o vento ia. Eu sempre gostei de sentir o vento batendo no rosto, mas eu escolhendo a direção de para onde o meu barco caminharia, tá bom? Eu prefiro tentar e não dar certo e precisar recomeçar do que me arrepender daquilo que eu não fiz. Eu, durante muito tempo, eu pensei e eu acho que uma das coisas mais dolorosas é a gente sentar na cadeira do e se eu tivesse feito aquilo, né? Então, antes de e se, eu optei na minha vida, né? Sentar, fazer. Se der errado, tudo bem, a gente começa de novo, né? E a gente começa de um outro momento, de um outro ponto, com uma outra carga de experiência, tá bom? Quando eu estava preparando esse treinamento, eu lembrei de um livro muito bonito que tem como título Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos. Esse livro, a autora desse livro é a Bronnie Ware. Ela é uma escritora australiana que trabalhou há alguns anos cuidando de pacientes terminais, aqueles pacientes de cuidados paliativos, né? Pacientes que sabiam que estavam ali administrando o fim da vida. E durante esse trabalho, ela coletou quais eram os principais arrependimentos que as pessoas tinham no seu leito de morte. E olha só, né? A gente se surpreende, eu me surpreendo quando eu leio. A primeira coisa é eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Como segundo ponto, eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Terceiro, eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Quarto, eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. E quinto, eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz. O mais interessante dessa lista, pessoal, eu acho duas coisas. Uma que me chamou muito a atenção é a repetição da palavra coragem, né? Parece que nos falta coragem. A gente não tem coragem de ser quem a gente é, né? De fazer aquilo que realmente nos dá prazer. A gente está sempre buscando, a gente está sempre não, né? A gente está sempre preocupado em buscar a aprovação do outro. E é isso, né? Quando chega o fim da vida, a gente olha para trás, só vale aquilo que a gente viveu, o que os outros acharam não vai fazer tanto sentido. E outra coisa que eu achei muito interessante é que tanto o item 1, 3 e o 5, eles se referem ao desejo de sermos amados, de sermos aceitos pelos outros, né? Esses itens poderiam ser eliminados se a gente não se importasse tanto com a opinião das outras pessoas e respeitássemos mais os nossos próprios desejos. Isso é fácil? Não estou dizendo isso, né? É muito difícil. Eu fui buscar um endosso, né, filosófico ou científico, e eu encontrei um estudo onde pesquisadores de 3 universidades estrangeiras se uniram e eles fizeram um estudo do grau de satisfação das pessoas com elas mesmas em 2 grupos. Uma que passava por transeuntes, né, pessoas nas ruas que eles não conheciam e que as pessoas olhavam e prestavam atenção para eles, e o outro que os transeuntes não dava a mínima e não olhava para eles. Depois, no término do estudo, o resultado que deu é que as pessoas que eram ignoradas pelos transeuntes, elas eram menos felizes. O que isso significa? Que ninguém gosta de ficar fora da rodinha, né? Todo mundo quer ser aceito. Dói demais ser ignorado, inclusive por estranhos, né? Isso faz sentido para vocês? Dói, né? Mas, de novo, se a gente não pegar a rédea da nossa vida e não fizer aquilo que nos deixa feliz, é óbvio que a gente não vai fazer mal para os outros, é óbvio que a gente não vai fazer coisas erradas, né? Mas talvez dá menos importância para a opinião dos outros e mais importância para o nosso grau de felicidade e de realização. Então, tá bom. Então, a gente já entendeu o que acontece, né? Que a gente tem esses perrengues todos, o que nos impede de fazer diferente, a gente já entendeu o que as pessoas, quando estão no fim da vida, pensam, e por que raios a gente não muda? Tem alguém que consegue me explicar?
o porquê que mesmo consciente de tudo isso, a gente não consegue mudar, né? Então a gente já tem clareza da razão pela qual a gente não está se sentindo feliz, né? A gente sabe que boa parte da nossa paralisação vem do medo, da insegurança, né? Do medo de perder aquilo que a gente já conquistou e até mesmo da nossa falta de coragem. Mas nas minhas pesquisas apareceu um outro fator que eu achei muitíssimo interessante, né? Na verdade, são dois fatores. O primeiro, a gente não muda porque a gente está esgotado. Então, a gente não tem tempo para nada, né? A gente não consegue cuidar da saúde, a gente não consegue falar com a mãe ou com o pai, a gente não consegue ligar para um amigo. Como é que a gente vai achar tempo para dar uma guinada tão importante na vida, né? Parece impossível. Então, quanto mais a gente acha que precisa fazer essa guinada, mais energia a gente imagina que vai precisar e menos capaz a gente sente que vai conseguir fazer isso, né? Parece impossível. Então, o que a gente faz? A gente paralisa, né? A gente começa o ciclo de queixa, de frustração, de tristeza, de zumbizice, né? A gente chama da forma como quiser e paralisa. A gente deixa isso para pensar daqui a pouco. Afinal, não tem dia, não tem hora, a gente tem tanta coisa urgente, então a gente deixa isso para depois. E por que a gente está tão esgotado, né? É importante a gente entender a razão. Por quê? Eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que tem uma razão muito clara. E a má é que daqui para frente só vai piorar. Então, vamos tomar consciência do que é para que a gente tente sofrer menos, tá bom? Nesse slide, eu fiz uma linha do tempo das 5 revoluções industriais que houveram e que estão havendo, né? Se vocês repararem, a primeira revolução industrial, ela durou 80, 100 anos. Essas datas, elas não são muito precisas, porque elas variam bastante na literatura. Mas ela durou mais ou menos 100 anos. O que significa isso? Em 1800 e alguma coisa, as pessoas nasciam e morriam na mesma profissão, na mesma carreira, tá? Na segunda revolução industrial, quando veio a eletricidade, esse tempo já encurtou um pouco. Se vocês repararem, a gente está falando aí de um tempo de 40 ou 50 anos. A gente está falando de mais ou menos 1860, 1900. A época, o meu avô nasceu em 1910, né? Então, nessa época também, as pessoas tinham uma carreira e deu, né? Feliz ou triste, legal ou não legal, era naquilo que elas iam trabalhar, né? Depois vieram as outras revoluções, né? Então, a revolução que aconteceu em 1960, 1990, a gente já estava aqui, a grande maioria de nós, né? E ela já aconteceu com uma diferença de 30 anos na revolução anterior. Então, se vocês perceberem, o tempo está diminuindo e a gente está precisando se reinventar com maior frequência, né? Então, eu lembro o dia que eu fui fazer um curso de computação e era um curso de MS-DOS. E parece que foi ontem, gente, né? E hoje a gente já está falando de inteligência artificial. Então, a gente vai se adaptando, né? Só que à medida que o tempo cada vez vai ficando mais curto, a gente tem menos tempo para se adaptar. E é por isso que está vindo esse cansaço extremo e essa sensação de esgotamento, tá? Os nossos avós, provavelmente, eles viveram na agricultura, né? E aí você fala, putz, aquela geração ficou desempregada? O emprego diminuiu quando vieram as máquinas, quando veio as fábricas? Não, os empregos só aumentaram, né? O ponto é que esses agricultores, eles precisaram transitar para outras carreiras, para o mundo do comércio, para o mundo da educação, para o mundo de serviços, enfim. Você acha que foi difícil para eles? Sem sombra de dúvidas, né? Só que eles conseguiram. Então, eles não eram alfabetizados, eles tiveram pais que foram escravos, né? Vocês acham que essa transição para o comércio foi fácil? Não foi. Ela foi dura, ela foi muito dura, mas a maioria deles conseguiu. E provavelmente essas pessoas morreram na sua nova carreira, né? Fazendo essa segunda nova carreira. Então a gente está falando aí de uma carreira, de duas carreiras, e a gente?
né? No meu caso, eu já estou aí na minha terceira carreira formal, né? Quem dirá os nossos filhos? Então, todas essas tecnologias vindo com essa velocidade tão exorbitante, a palavra de ordem é adaptabilidade, tá bom? Não dá para a gente paralisar diante da agitação do mundo e simplesmente não se adaptar, achando que está mais difícil. Eu lembro um dia eu estava discutindo com uma pessoa da minha equipe, ela falando, eu não aguento, eu recebo 500 e-mails por dia, não dou conta só de ler e-mail. Eu falo, amiga, não adianta você deitar à noite na sua caminha e rezar pedindo para voltar a receber carta pelo correio. Isso é um ponto de não retorno. Então, se é um ponto de não retorno, a gente precisa refletir como a gente faz aquilo de forma mais consciente e produtiva, né? E essa é a única saída. Então, o que eu achei bom dessa história toda é que a gente entende que existe uma razão da gente estar se sentindo assim de forma generalizada, né? Porque quando é um ou outro a gente entende, mas o mundo está cansado. Essa é uma das razões, tá bom? E eu lembro nesse momento de uma história que aconteceu comigo e com a minha mãe, que é quando eu fiquei, quem estava numa das lives na semana passada ouviu essa história, mas ela é rapidinho. Quando eu sempre falei que eu ia ser mãe e sempre falei que eu ia ter filho de cesariana. Mulher moderna, não quer sentir dor, aquelas coisas todas. O dia que eu soube que eu estava grávida da Mariana, eu falei assim, eu quero ter a Mariana de parto natural. Parece que baixou, assim, o espírito da mãe, né? E eu lembro que a barriga foi crescendo e eu fui internalizando aquela ideia, aquele desejo. Em determinado momento, eu falei para minha mãe assim, mãe, será que eu vou conseguir? Né? E ela falou para mim uma frase que eu acho muito sábia. Ela falou, Beth, as mulheres da humanidade pariram, né? Por que que você não conseguiria? Então, a gente se coloca numa posição de fragilidade, de que a gente não consegue, quando o mundo conseguiu. E eu estou falando isso não é para a gente se comparar ao mundo e se sentir inferior ou superior, né? Porque a gente tem que ser melhor do que a gente mesmo. Mas às vezes essa comparação com o mundo ela é importante para que a gente tome coragem, né? Se as mulheres do mundo conseguiram e conseguiram em situações tão precárias, por que que eu não conseguiria dar à luz à minha filha? Então, vale essa reflexão, porque isso é exatamente o que está acontecendo no mundo do trabalho, né? As coisas estão mudando, tão aceleradas, a gente tem dúvida de para onde as coisas vão, mas a gente vai se adaptar. Daqui a 30, 40, 50 anos, a gente vai estar contando essas histórias para os nossos filhos, netos e bisnetos, enfim. Tá bom? E para isso, o que é importante? A gente entender como é que funciona na nossa cabeça os estágios de despertar. Esse aí é um modelinho teórico, mas ele ajuda muito a gente entender como é que o ser humano funciona, tá bom? Essa primeira barra embaixo, que é a barra mais alta, cinza, é o da zona de conforto. Estamos ali, belezão, bonitão, seguro, controle da situação, sabemos exatamente o que tem que fazer, né? Mas naquele momento a gente começa a sentir algum descontentamento. Tem alguma coisa que não te deixa feliz. Mas você fala assim: não, vou sair daqui não, não quero mudar. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tô com o meu salário, tô com os meus benefícios, sei o que eu tenho que fazer na cadeira que eu tô sentado, nada de mudança, tranquilão. Mas aquela pulguinha da insatisfação começando a te corroer, tá? No segundo degrau é a zona do medo, né? Por que medo? Porque aqui a gente começa a desconfiar da gente mesmo, de que a gente é capaz. Então vem a falta de autoconfiança, a gente luta contra as mudanças, a gente procura desculpas. Aí é o lugar que a gente nega que a gente precisa mudar. E é quando a gente fala assim: ah, eu quero, mas eu não consigo, não vai dar. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho energia, não tenho qualquer coisa. Você quer mudar, mas você acha que você não consegue. Você acha que tem fatores externos a você que estão te impedindo de dar aquele passo, tá bom? Essas duas primeiras fases, eu chamo, né, de fase da paralisia, que é a gente detectou que tem alguma coisa esquisita, tem alguma coisa que não está nos deixando feliz,
mas a gente não se mexe. A gente fica ali sentadão em berço esplêndido. O que acontece quando a gente vai para o terceiro degrau? Ela é a zona de aprendizagem, né? É o momento onde a gente começa a se preparar para a mudança. Aqui, a gente consegue lidar com os desafios e com os problemas, porque a gente decide adquirir novas habilidades. A gente enxerga, quando a gente olha para trás, a gente tem mais clareza de que a gente estava na zona de conforto. Ainda não é fácil, a gente ainda tem muita dúvida, mas a gente já começa a pensar assim: eu não sei como, mas eu vou fazer. Chega, agora eu preciso fazer essa mudança. Eu vou usar aqui, pelo que eu li nas respostas dos questionários e pelas pessoas que eu conheço que estão conectadas, eu imagino que esse degrau é onde a maioria deste grupo está, né? A gente já olhou para trás, a gente já sabe que a gente tem algo ali que está esquisito, que não está bom. A gente quer fazer uma mudança, a gente ainda sente um medinho, a gente vai e volta, mas a gente ainda não sabe como fazer essa mudança. Então, a gente está aqui para tentar angariar esse conhecimento, esse know-how, né? Para conseguir fazer essa mudança que a gente já decidiu que a gente quer. O quarto degrau, ele é o degrau do crescimento. Ou seja, é quando as coisas realmente mudam, né? É quando a gente passa para a ação. Aqui, a gente costuma dizer assim: eu consigo fazer. Se todas as mulheres do mundo pariram, eu vou parir também, né? A gente encontra o nosso propósito, a gente define novas metas, novos sonhos, novos desejos, novas aspirações e a gente parte para a luta, a gente parte para a ação, tá? É uma fase de renovação, é uma fase onde a borboleta sai do casulo e ela não volta nunca mais para lá, né? É uma fase dolorosa, dói sair do casulo, né? Você tá ali quentinho, abraçadinho, bonitinho, e de repente você vai ter que bater asas e voar. Mas uma vez que você voou, você nunca mais volta para dentro daquele casulo, por mais quentinho e gostosinho que seja, tá bom? E o último degrau é o degrau da manutenção. Qual é esse degrau? É o do eu conseguir. E como eu consegui, e eu entendi esse prazer de me renovar, de me reinventar, de ver o mundo com outros olhos, eu fico de olho nas novas zonas de conforto que vão surgir. E eu sei que vão surgir, né? E eu me mantenho mais atenta para quando esse novo ciclo começar, eu passar por esse processo de renovação novamente. Eu acho que uma das melhores coisas é a gente identificar que a gente não está sozinho, né? Às vezes a gente acha que a gente está nesse olho do furacão, vivendo esse problema sozinho, e na verdade o mundo inteiro está passando pela mesma coisa que a gente. Bom, temos esses estágios de despertar. E o que a gente faz com isso? Eu vou contar para vocês o que eu fiz, porque talvez isso possa dar alguma ideia para vocês, né? Algum insight do que vocês podem fazer. Qual foi o meu processo de despertar? Se eu tiver que falar para vocês de forma mais teórica, né, para transformar o aprendizado de uma forma mais tranquila, eu dividiria em 4 grandes blocos. Eu aprofundei bem o conhecimento sobre mim mesma. Eu descobri que eu tinha muitas zonas de sombra, né? O que quer dizer isso? Zonas que eu não acessava, zonas que eu não conhecia, né? Lados da Beth que nem sempre estão tão visíveis para mim. E eu passei por um processo profundo de autoconhecimento e de reinvenção, né? Então, diagnosticar meus pontos fortes, as minhas limitações, o que eu queria realmente mudar, né? O que eu não estava disposta a mudar. Enfim, fiz um exercício de mergulhar profundo em mim mesma. Depois, eu explorei as opções. Eu comecei a estudar um pouco do mercado. Para onde o mundo vai? Quem vão ser as pessoas que vão consumir o quê? Quando? De que jeito? Né? Quais vão ser os novos ambientes de trabalho, os novos modelos de trabalho, as novas formas de remuneração de trabalho, para que eu entendesse em qual desses locais eu gostaria de sentar nesse meu próximo passo. Depois eu planejei as ações. Não adianta a gente explorar e não decidir, né? Então eu tomei a decisão de levar
o Conversa de Carreira para frente, de trabalhar com as mentorias, de trabalhar com os treinamentos, e eu estou investindo nisso, né? Estabelecendo prazos de curto, médio e longo prazo, alinhavando isso com os meus sonhos, com as minhas necessidades, com os meus desejos, tá? E o quarto, eu estou vivendo o meu sonho, né? Eu estou estabelecendo a minha marca pessoal, eu estou ganhando experiência nesse novo lugar que eu decidi sentar, eu estou criando um novo network, eu estou me conectando com pessoas diferentes, né? E aprendendo a ter disciplina para me priorizar e revisitar esse meu plano com a periodicidade que for necessária. Então, esse foi o meu processo de despertar. É óbvio que para cada um, né, deve existir uma fórmula mais adequada, mas eu asseguro vocês que passando por esses 4 pilares, fica muito mais fácil da gente conseguir tangibilizar tanto as nossas insatisfações quanto os nossos desejos. E tem uma dica que eu queria dar para vocês, que foi uma dica muito baseada na minha própria experiência. Busque antecipar minimamente o futuro. O que isso quer dizer? O futuro, ele chega com uma velocidade assustadora e sempre que a gente tem momentos de muita incerteza, a gente fica muito inseguro e a gente tende a paralisar, né? A gente está num país que é privilegiado no aspecto de segurança barra insegurança, mas quando a gente tira um pouco o lado místico do futuro, né, de desconhecido, e a gente aterriza um pouco, tem muitas tendências que já não são mais tendências, que são verdades, né, que a gente tem certeza que elas vão acontecer. E o que eu queria que vocês pensassem um pouco é que futuro é norte, não é ponto de chegada. Às vezes a gente quer ter certeza do que vai acontecer no futuro, não precisa. A gente pode replanejar o caminho. Importante é a gente saber a direção, tá? Então não busquem um alvo, busquem uma direção. Ela é muito mais importante a gente acertar a direção do que a gente acertar na mosca, tá bom? E vocês lembram que eu falei que um dos primeiros fatores pelo qual a gente não segue é porque a gente fica paralisado, né? Porque a gente tem medo de perder as coisas que a gente conquistou. E a segunda razão é porque a gente se paralisa diante das incertezas. E por isso que eu trouxe esse assunto do futuro para a gente conversar um pouquinho. Aí tem uma imagem muito legal que é uma caverna com uma placa de pare, né? Por mais curioso que a gente esteja para saber o que tem dentro da caverna, a gente tem um medo, gente, que não é fácil não, né? E o que eu digo para vocês? É nessa hora que você precisa pegar o kit iluminação e mandar ver, né? Então, pega a lanterna, a vela, o lampião, o que você tiver, mas enfrenta a caverna, né? O que eu quero dizer com tudo isso? O mundo vai mudar, a gente já sabe. Não adianta a gente ficar rezando para não. Ele vai mudar, né? Ele vai continuar mudando de forma acelerada. E a gente precisa entender para onde ele está caminhando, né? Quais são as tendências que estão prestes a se realizar, né? Para que a gente tire os monstros da nossa cabeça. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha uma cortina daquelas de princesa no quarto, né? E a luz vinha da rua e eu via as sombras da cortina batendo na parede. E por mais que eu falasse para minha cabeça, Beth, isso é a sombra da cortina, eu sentia um medo, né, dos monstros, dos fantasmas. Então a gente precisa trabalhar muito com a nossa cabeça para tirar esses monstros da nossa frente, tá? Eu separei as melhores tendências que eu achei disponíveis aí nas melhores fontes, mas de novo, né, é melhor a gente acertar a direção do que o alvo. Então, o que vai acontecer, pessoal, né, com as lentes do futuro, para que a gente tire um pouco esse nosso excesso de ansiedade, né? Quem serão as pessoas do futuro, né? As pessoas do nosso futuro vão ser pessoas mais velhas, né? O envelhecimento populacional, ele vai acontecer. Então, se você está pensando em mudar de carreira, em abrir um negócio, em mudar de país, leva isso em conta, né? O PIB hoje ele já está muito concentrado nas pessoas 50 a mais. 42% do PIB brasileiro vem das pessoas com mais de 50 anos. O que você imagina que vai acontecer daqui a 10 ou 20 anos?
uma concentração de renda absurda na mão das pessoas mais velhas, tá bom? Essa é uma tendência indiscutível. Não está nascendo criança, a gente está envelhecendo, a gente está vivendo mais, batata, né? Segunda grande tendência das pessoas que vão estar tomando as decisões, que vão estar liderando os países, né? As minorias, elas vão avançar e ocupar o seu espaço devido, né? Na minha opinião, já demorou, mas ainda é um movimento, a gente não sabe quanto tempo vai levar, mas que a gente vai ver mais mulheres liderando companhias, eu não tenho dúvida, que a gente vai ver mais negros inseridos em posições de liderança, eu não tenho dúvida, que o público trans, gay, enfim, todas as mais amplas variações vão passar a ter seus postos de forma menos velada, né? As pessoas podendo estar ali confiantes e sentindo orgulho de si mesmas. Então, de novo, é um movimento de não retorno, né? Por que eu falo isso? Sei lá, 10 anos atrás, quando tinha um monte de shampoo que era um monte de commodity, alguém falou assim, eu vou fazer shampoo para mulher negra. Olha o tamanho desse mercado. Né? Então, quando a gente estiver pensando em futuro, em prospecção de trabalho para o futuro, a gente não pode deixar de levar essas tendências em consideração, né? Aprendizagem contínua de novas habilidades. Quem vão ser as pessoas de amanhã? Aquelas que revisitaram suas habilidades. As habilidades de hoje, elas já não são certeza de que elas serão habilidades importantes para o futuro. A gente vai precisar se reinventar sempre, tá? Onde essas pessoas estarão trabalhando, né? No escritório, em casa, em outro continente, num veleiro. A gente vai estar fazendo reuniões por holografia, como Fantástico, né? Distância não vai ser mais um problema, né? A gente vai estar de forma presencial ou digital, mas a gente vai estar puxando a nossa vida para onde a gente quiser. Tá bom? Como é que as pessoas vão trabalhar? Como é que a gente vai trabalhar? Com mais flexibilidade e autonomia, cada vez mais, em novas configurações. A hierarquia corporativa que existe hoje vai deixar de ser tão vertical e vai passar a ser mais horizontal. A gente vai ter que ver definitivamente mais colaboração, mais foco em resultado e menos foco em si mesmo ou em ego e em status, né? A gente tende a não ter mais tantos funcionários em jogo, cada um aportando seu conhecimento e habilidade onde puder contribuir mais. Então, a tendência é que as pessoas comecem a ser alocadas por projetos, dentro das empresas e fora também, tá bom? Com quem que essas pessoas vão trabalhar? Vão trabalhar com várias gerações no mesmo ambiente, com mais respeito pela diversidade, né? E principalmente pela diversidade de pensamento. O homem voltando ao centro da conversa. Então, quanto mais as máquinas dominarem o mundo, mais a gente vai precisar daquelas habilidades que a máquina não é capaz de nos substituir. Tá? Então, o processo de industrialização e toda a modernização que existiu agora com 5G, enfim, é brilhante, mas vai ter que sempre ter um homem por trás, programando, ensinando a máquina, tomando decisões éticas, morais, né, para que a vida continue. E com isso, a gente poder ter um mundo mais justo, mais diverso, né, com mais cuidados ambientais e vivendo de uma forma que não também é um ponto de não retorno. Quando a gente vê essa questão da ética, da transparência, da honestidade, vai ter que parar de ser blá, 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 e vai ter que passar a ser ação. Então, a molecada de hoje, eu vejo hoje crianças muito pequenas e adolescentes, eles não admitem mais que o teu verbal não corresponda com seus atos, né? Chega de político falando o que quer falar na sua cara mentindo. Isso cada vez mais vai se tornar inadmissível, tá bom? Então, ética, transparência, honestidade e a questão da saúde física e mental. O ser humano ele vai passar a se valorizar de uma outra forma, né? Respeitando suas limitações, seus desejos, e entendendo que o trabalho ele é parte integrante da vida
e não necessariamente a nossa vida, tá bom? Beleza, Beth, esse é o mundo que a gente vai encontrar. Mas o que a gente faz para ter emprego quando esse dia chegar, né? A gente tem que continuar desenvolvendo as nossas habilidades. Tem um estudo muito legal que saiu do Fórum Econômico Mundial, está disponível na internet, ele foi lançado, é uma revisão que acontece periodicamente, e a última versão saiu agora em outubro de 2020. E o que eles dizem? Que existem 4 grandes blocos de habilidades, né, que vão ser muito requisitadas até 2025. Eu não estou nem falando de um futuro tão distante, né? Que é a resolução de problemas, a autogestão, o trabalho com pessoas e o desenvolvimento e o uso de tecnologia. Então, vocês podem ver que tudo que tem aí são coisas que são dependentes do raciocínio humano, da inteligência humana, tá? Então, cada vez mais, quando a gente olhar para o nosso trabalho e a gente achar que o nosso trabalho pode ser substituído por uma máquina, a gente precisa reinventar o nosso trabalho para que ele não seja facilmente substituído pela máquina, tá bom? Então, quando a gente vê resolução de problemas, tem aí pensamento analítico e crítico, resolução de problemas complexos, criatividade, originalidade, iniciativa, né? Quando a gente pega o bloco da autogestão, a gente falou bastante semana passada, né? A aprendizagem ativa e intencional. A gente querer se desenvolver para continuar competitivo. Não esperar que os outros façam isso pela gente, né? Resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Não adianta a gente dizer, eu não quero mais ficar tão estressado. Não adianta. O ponto é como eu desenvolvo habilidades para passar melhor pelo estresse. Como é que eu vejo a onda, o tsunami armando e me preparo para esse tsunami passar por cima da minha cabeça, e quando ele passar, eu levanto ali tranquilão, né? Tudo isso a gente vai precisar repensar, galera, porque esse futuro, ele está chegando muito mais rápido do que a gente pode imaginar, tá bom? Trabalhar com pessoas, então cada vez mais a questão da liderança, da influência social. Tenho discutido muito nos grupos de desenvolvimento de executivos que eu tenho trabalhado em parceria com Alex Cabrelli na Impacto, a importância do capital político, né? Como é que a gente lida com isso sem achar que política é politicagem, que é natural que a gente misture as duas coisas. E o desenvolvimento e o uso da tecnologia. Não adianta a gente continuar reclamando e dizendo que a gente não gosta da tecnologia, né? A gente vai precisar dela e precisar cada vez mais. Então, como é que a gente vai colocando essas coisas no dia a dia, né? E se revisitando como profissionais, né? Para manter a nossa empregabilidade com esse olhar aí num ponto futuro, tá bom? E o que acontece quando a gente olha esses slides, dessas informações, né? O nosso coração começa a bater forte. E a gente pensa assim, será que eu vou ter emprego? Será que a minha profissão vai desaparecer? Meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? De novo, boa e má notícia. Eu sou portadora de boas notícias, mas também tem algumas que não tem como fugir. Muitas profissões vão desaparecer. Isso é fato, tá? É fato. Tudo que pudesse ser substituído pelas máquinas vai ser substituído a curto, médio ou longo prazo, né? A gente está falando aí de rentabilidade, de aumento de produtividade, isso é fato. Outras carreiras, elas vão ser remodeladas de forma importante, ou seja, a gente vai precisar adquirir novas habilidades para exercer papéis que a gente já exercia, mas que serão reformatados, tá bom? E milhares de outras carreiras vão surgir. Carreiras que a gente nunca imaginou. Tem um estudo que eu falei numa live da semana passada, que 85% das carreiras de 2030 ainda não foram criadas. Então, a gente está falando aí de um cenário realmente muito disruptivo sobre o ponto de vista de trabalho, tá bom? E agora eu queria mostrar para vocês uma lista, no próximo slide, que é uma lista que saiu nesse mesmo relatório do Fórum Econômico Mundial, agora em outubro de 20. Eles fazem uma relação das 20 profissões / carreiras que mais vai perder espaço no ambiente de trabalho, que vai ter menos demanda daqui para frente, e quais aquelas que começam a ascender de forma vertiginosa, tá?
Dá curiosidade de olhar a lista? Então dá uma olhadinha. Essas são as carreiras que eu vou até aumentar um pouquinho para vocês, que vão perder bastante espaço, tá? Pelo menos de acordo com essa previsão desse relatório. Por quê? Né? De novo, se vocês procurarem um item em comum, né? São profissões que têm muito padrão, né? Que é muito possível de você trabalhar com repetição, com ensino, né? Do learning machine. Essas coisas elas saem depois de algum tempo. Na contrapartida, as carreiras que estão do lado do sobe, de aumenta a demanda, são essas carreiras que estão começando a aparecer e algumas aparecendo de forma reformatada. Então, por exemplo, eu sou do marketing, né? Uma das carreiras que tende a diminuir é a gerência de produto, né? Na contrapartida, vai existir muito estratégia digital, marketing digital, gestão de projetos, enfim, um profissional gerente de produto hoje, ele tem muitas habilidades que já são um ponto de partida crítico para ele dar esse próximo passo em prol, né, das novas habilidades que ele precisa adquirir. Estou mostrando esse slide para vocês ficarem sem dormir essa noite? De forma alguma. De novo, é futurismo, né? A gente não tem certeza plena que isso vai acontecer. Isso está num relatório que alguém redigiu. O que é importante, né? Qual é a minha mensagem para vocês aqui? Se antenem nesse futuro, né? Tentem antecipar essas tendências para que vocês estejam na frente do restante do mercado de trabalho, tá? Muita gente ainda não se deu conta disso, muita gente ainda está apertando parafusinho e na hora que der conta, as suas carreiras vão ter desaparecido. Então, de novo, não adianta a gente dizer que a gente gosta do que a gente não gosta, né? A gente precisa definitivamente se adaptar para esse novo mundo, tá bom? Por mais que seja difícil sair do casulo hoje, você nunca mais vai voltar para ele, depois que você aprender a voar. A mudança é um processo, né? Esses processos, eles nem sempre são fáceis, eles são bastante dolorosos, e eu tô aqui para dizer para vocês que eu sei, por experiência própria, o quanto dói. Mas, de novo, uma vez que você voou, você nunca mais vai caber dentro desse casulo, tá bom? Ai, calçando o sapato de vocês, vocês devem estar pensando assim, beleza, Beth, entendi até aqui, mas como eu sigo a partir daqui? Você jogou um monte de informação na minha cabeça, e o que eu faço amanhã? Qual é o passo mais importante que eu preciso dar, né? O passo mais importante de vocês é que vocês se comprometam com vocês mesmos, com a mudança que vocês querem fazer, né? E que não quebrem essa promessa. Não deixa que o seu cérebro desacredite que você é capaz de fazer algo, né? De que você é capaz de chegar onde você deseja, igual aconteceu comigo lá atrás, tá? Eu sei, isso não é fácil, isso é muito difícil, mas quando a gente quebra uma promessa que a gente fez para a gente mesmo, é essa mensagem que vai ficando gravado dentro da gente. Então, prove para você mesmo que você é capaz, né? Comprometa-se a dar o melhor para você, assim como eu também fiz, né? Faça a sua semeadura, porque você não vai fugir dessa colheita, tá bom? O segundo passo é colocar em prática aquilo que você aprende. Pessoal, não tem outro jeito. Somente a ação tem o poder de mudar as coisas na nossa vida, né? Nada, absolutamente nada do que eu falei aqui ou do que eu te mostrei vai fazer a diferença se você não colocar em prática. Se o treinamento acabasse agora, talvez você falasse assim, putz, que legal, né? Que assunto bacana, adorei, né? Agora eu já estou pronto para sair do piloto automático. Mas se você não fizer nada, o que vai acontecer? O que aconteceu até agora, né? Você deixa para fazer isso depois e não faz mais, né? Imagina que você escorregou lá no poço e ficou lá no fundinho, né? E eu tô aqui te jogando uma corda para você sair. Você olha para a corda e fala para mim assim: "Ah, essa corda podia me tirar daqui se eu usasse ela para subir". Não adianta ficar olhando, né? Não adianta ficar se questionando
se é a hora de fazer isso ou não. É importante partir para a ação, tá? Nem sempre a gente vai ter toda a certeza do mundo, nem sempre a gente vai ter todas as respostas, mas eu falei isso em todas as lives da semana passada. É importante a gente sair do lugar da onde a gente está, do lugar de paralisia. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou jogando essa corda para você, tá? Então aproveita, usa essa corda para subir, se compromete com você, tá bom? A culpa, ela pode não ser sua de você estar nessa situação que você está, tá? Várias coisas vão acontecendo, várias coisas que estão fora do seu controle, né? Mas só você pode decidir sair daí, tá bom? E essa corda é a que eu quero te jogar hoje, tá? Mas você tem que decidir subir. Você tem que entender o quanto é importante tomar essa decisão e ser parte protagonista, né, nesse processo. Pois bem, todas essas coisas podem parecer super simples, né? Mas não se engane. Elas são simples, mas elas não são fáceis. No começo, quando eu te contei minha história, eu te falei que tinha seguido um passo a passo e te mostrei qual foi. Simplesinho, né? 4 pilares, ó, baba, facinho. Não. É simples começar a estudar algo novo? É, super simples. O que mais tem hoje são recursos na internet para a gente aprender. É fácil? Não. Né? A gente começa e não termina, a gente começa todo motivado, todo cheio de energia, no dia seguinte não faz mais nada, né? É muito simples a gente planejar o futuro da nossa carreira, nosso plano B, né? Talvez seja simples, mas não é fácil, né? Não é fácil por conta do como o mundo nos engole nesse dia a dia. Não se engane. O simples não é sinônimo de fácil. O simples resolve tudo, mas eu percebi que a coisa mais difícil de fazer na nossa vida é o simples, né? E é por isso que eu tô aqui. Para aqueles que estão aqui comigo até agora e que quiserem buscar essa mudança ainda dentro desse ano, né? Despertar para uma vida de mais realização, de mais sentido, eu tenho algo para oferecer para vocês, tá? Eu quero oferecer agora uma oportunidade para você que está aqui assistindo a jornada de colocar em prática tudo isso que a gente falou e que eu te mostrei através de processos estruturados. Eu decidi criar um programa exclusivo para ensinar nos mínimos detalhes o passo a passo para sair desse modo zumbi. Sabe que eu falo? Aquela, acordo, escovo os dentes, vou para o trabalho, trabalho, almoço, trabalho, chego em casa, aquele lenga-lenga. Pois é, né? E alcançar a tão desejada realização profissional que a gente tanto procura, tá? Eu tomei a decisão de compilar todo o meu aprendizado e todo o meu conhecimento e criei um programa de mentoria em grupo chamado O Despertar de Carreira. Qual o objetivo desse programa? É te mostrar de forma muito simples o que fazer no seu dia a dia de forma contínua, crescente, progressiva, né? Porque isso é que é importante, é ter a consistência, é a frequência e sequência, né? Para despertar e alcançar a vida profissional e pessoal que você tanto busca, tá? Esse programa de mentoria em grupo, ele vai acontecer em 4 encontros durante 30 dias. Esses encontros, eles vão ser todos online através do Zoom. Esses encontros vão ser gravados e colocados numa área de membros exclusiva para você ter acesso. Assim você consegue assistir o conteúdo sempre que você quiser. Esses encontros, eles vão ter duração de mais ou menos 1h30. Eles vão acontecer das 19h30 às 21h. E o nosso primeiro encontro, ele já começa no dia 23 de agosto. Então, no dia 23, a gente tem um encontro super importante e no dia seguinte você já consegue acessar a gravação na sua área de membros. Esse conteúdo e todos os outros materiais que eu vou disponibilizar vão ficar lá para você acessar nos 12 meses seguintes, ok? O acesso, como eu já te falei, é feito através de uma área de membros virtuais, super segura, intuitiva, fácil de usar, dá para usar no celular. E assim que você fizer o pagamento, você já recebe automaticamente os seus dados de login. É bem rapidinho, bem tranquilo, tá bom? Além desses 4 encontros,
você vai ter um quinto encontro, que eu chamo de plantão de dúvidas. Vai ser um encontro exclusivo de perguntas e respostas. Eu vou vir aqui para responder todas as perguntas que o grupo fizer, né? Todas as curiosidades, todas as dúvidas, todas as opiniões que vocês quiserem saber minhas, tá bom? E antes de propor esse programa para vocês, eu pesquisei muito o mercado e eu confesso que eu não achei nada tão consistente, né? Tão robusto, tão preciso como esse programa que eu estou oferecendo para vocês, tá? Por isso eu estou super feliz, super orgulhosa de te apresentar isso e muito feliz de ver todos vocês ainda conectados essa hora aqui comigo, tá bom? Vocês devem estar perguntando: ah, Beth, tudo muito lindo, maravilhoso, quantos milhões isso tudo vai custar, né? Eu acredito que essa é a pergunta, né? Mas vou jogar uma pulguinha aí para vocês. Se você mudar a pergunta e falar assim, quanto custa a minha realização profissional? Quanto custa ter a certeza de que eu estou no caminho certo, né? Andando junto com o fluxo dessas mudanças que estão acontecendo e que vão acontecer daqui a pouco. Ou melhor ainda, quanto custa continuar na mesma situação que você está agora, vendo a vida passar diante do seu nariz e não conseguir fazer nada para mudar. Isso custa, né? Isso custa muito. E eu consigo te mostrar com clareza absoluta e com clareza e cuidado de quem viveu todo o caminho por onde você pode caminhar, né? Para chegar nesse lugar que você quer chegar, esse lugar de realização. Assim como eu consegui. Eu quero dividir esse mapa do tesouro com vocês. E não é só isso. 4 encontros, plantão de dúvida e vai ter mais 2 bônus exclusivos para acelerar o seu processo. Quais são esses 2 bônus? Eu estou imaginando que vocês devem estar pensando assim, nossa, eu quero muito fazer esse programa de mentoria, mas eu não tenho tempo. Pois é para contornar essa objeção que eu pensei nesse bônus. Vai ter uma aula gravada que se chama Ferramentas Práticas para Aumentar a Sua Produtividade, onde eu vou dar um monte de dicas que eu uso, que eu já estudei, que eu já ensinei para várias pessoas sobre como melhorar a qualidade e a produtividade do seu tempo, tá? E um segundo bônus sobre comunicação verbal. O título, eu ainda vou dar uma trabalhadinha, mas no fundo, o que eu estou entendendo, né, com base nas mentorias que eu faço, que as pessoas estão com muita dificuldade de se posicionar de forma assertiva e clara diante dos desafios, tá? O mundo corporativo, ele tá tão que às vezes a gente prefere recuar do que dar um passo à frente. E com isso, as pessoas acabam invadindo o nosso espaço, ultrapassando os limites que a gente não colocou, e é isso que está reverberando em tanta gente adoecendo e ficando frustrado e triste, tá bom? Esses 2 treinamentos que eu falei agora, de produtividade e de comunicação verbal, eles vão ser gravados, vão ficar na plataforma, tá bom? Ao longo do programa, para que vocês possam acessar à medida que vocês tiverem um tempo de qualidade para absorver esse conhecimento, tá bom? Ah, Beth, tá falando e não tá falando preço. Muito bom. Isso é tudo que eu tenho para te falar, para te oferecer, tá bom? Quando eu vejo esse pacote, eu vejo o que está sendo praticado pelo mercado, de verdade, eu acho, né, que eu poderia cobrar algo em torno de uns 3 mil reais. Eu acho que talvez valesse até mais, mas o que eu quero fazer hoje é diferente. Eu quero te oferecer algo que te permita dar esse primeiro passo que você quer tanto e precisa tanto, tá? Então, eu estou fazendo um valor super especial. O programa, com todo esse pacotinho que eu falei, ele vai custar R$ 997, que você pode pagar em 12 parcelas de 97, tá bom? 12 parcelas de 97. Não é possível que você não tenha R$ 97 mensais para se dar esse presente, tá? Eu sei que é uma decisão importante, né? E é por isso que eu quero te dar uma garantia incondicional de 7 dias.
Não é uma garantia comum, vocês não vão encontrar isso no mercado também, é papo de Dona Beth que fica inventando moda. Mas vocês vão ter uma garantia de 7 dias após o nosso primeiro encontro. Então, você pode desistir do programa até 7 dias depois do primeiro encontro. Por que eu estou te oferecendo isso, né? Porque eu tenho confiança naquilo que eu vou te entregar. Eu tenho certeza que se você continuar comigo, você não vai se arrepender, tá bom? O risco fica todo do meu lado, o risco da contratação para vocês é zero, né? E eu quero mesmo que vocês tenham acesso ao conteúdo, que vocês tenham acesso àquilo que eu vou mostrar. E se não gostar, se não tiver fim, se não for aquilo que vocês esperam, peçam dinheiro de volta e eu vou devolver, tá bom? Mas eu quero correr esse risco. Eu sei que tem muita gente de má fé, né, que pode se aproveitar, que pode querer entrar lá para pegar os materiais e depois desistir. Não tem problema, porque eu acredito que o mundo tem muito mais gente boa do que gente má. E eu sei que com a minha vibe, com a minha energia, com as coisas que eu dou para o mundo, né, aquilo que volta para mim são coisas boas também. Então tenho certeza que vocês não são essas pessoas, né? Eu acredito que você é uma pessoa que está buscando verdadeiramente uma vida de realização e por isso eu quero te ajudar, tá bom? A minha confiança no programa é tão grande que eu estou te oferecendo e você só fica se você gostar. Então se inscreve, faz a primeira sessão e se você não gostar, você sai e pega o seu dinheiro de volta. Não tem problema nenhum, tá bom? Você vai poder pegar o seu dinheiro nesse prazo de 7 dias depois do primeiro encontro. Cansei. Mas agora eu preciso te dar um alerta importante. Essa oferta que eu estou anunciando aqui para vocês só vai estar disponível até sexta-feira, tá bom? Depois disso, eu vou fechar as inscrições do programa, porque eu preciso trabalhar muito nesse conteúdo e com esse perfil de grupo. Então, você só tem até o dia 13 de agosto, sexta-feira, para entrar e se inscrever, tá? Mas quem entrar no programa ainda hoje, até meia-noite, vai ganhar mais um bônus. E qual é esse bônus se você sair daqui agora e fizer a sua inscrição? Você vai ganhar um terceiro treinamento que se chama Como Dar e Receber Feedback. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que são gestores e que querem aprender melhores técnicas para dar feedback, mas também tem muita gente que não tem equipe me perguntando muito o que eu faço para conseguir um feedback de qualidade com o meu chefe. E é isso que eu vou ensinar vocês. Como a gente conduz uma conversa de feedback com o nosso gestor para tirar insumos realmente palpáveis para o nosso desenvolvimento, tá bom? Mas esse último bônus que eu falei do feedback, só para quem se inscreveu hoje até meia-noite, tá bom? Minha equipe vai acompanhar direitinho as inscrições durante a semana e vai confirmar com cada um que fizer a inscrição ainda hoje. Beleza? Então, o pessoal está colocando aqui na descrição do vídeo o link para você clicar e fazer a sua inscrição direto. Clica na tela, tá bom? E garanta a sua vaga. Não pensa duas vezes. Dê esse primeiro passo, se dê esse presente, você merece isso, tá bom? Tá aqui, ó, conversa de carreira. É esse o link para você cair na página e fazer a sua inscrição nesse meu programa de mentoria. Tá bom? Eu vou ficar por aqui agora para responder dúvidas de vocês. Então, falei muito, né? Foi quase 1h30 de conteúdo / outros temas. E se vocês tiverem qualquer dúvida, ou com relação ao conteúdo, ou com relação ao programa, eu estou aqui à disposição para responder, tá bom? Podem mandar as perguntas. Wash hands. Muito bom. Sucesso! Tenho certeza que a sua experiência profissional e vivência agregarão muito. Parabéns pela iniciativa, principalmente disponibilidade em compartilhar. Que legal, Fabi. Obrigada, viu? Obrigada. Muito legal. Muito legal saber que vocês curtiram. Muito legal poder realmente compartilhar genuinamente, né? A nossa vivência com humildade, né? E com disposição de ajudar o outro a avançar também. Vocês ficam mandando esses elogios, eu fico com vergonha.
Você é maravilhosa, Beth, parabéns pela sua transferência de conteúdo, tudo baseado em evidências e vivências. Que conteúdo, que legal, Catarina, que bom que você curtiu, querida. Ó, vocês querem ver que tecnologia linda? Tô chique, ó. Ó o comentário da Catarina. Ah, só para vocês verem que não é mentira, viu? Chique, né? Muito bom, obrigada, viu, querida? Dúvidas sobre o programa? Algo que vocês queiram que eu explique um pouquinho mais, que eu detalhe? Eu que agradeço, Vivi. Muito bom ter você aqui, viu? Obrigada. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Nenhuma, expliquei tudo tão bem que ninguém tem dúvida nenhuma. Críticas, sugestões, elogios, fofocas. Tá aberto aqui, pode usar o chat. Ah, muito bom, Fernando. Em quais dias da semana irão ocorrer? Toda segunda, por exemplo? Você quase acertou, Fernando. Você só não acertou porque uma das segundas é feriado. A gente está colocando no link, quando vocês clicarem para fazer inscrição, se eu não me engano, já está antes da inscrição, depois a minha equipe confirma, tá as datas certinho do cronograma. Mas são todas as segundas-feiras, com exceção da segunda, que tem o feriado, se eu não me engano, de 7 de setembro, que aí vai ser na quarta, tá bom? Letícia está perguntando quantos encontros mesmo? São 4 sessões de mentoria individual, mais uma quinta sessão de perguntas e respostas, que eu vou ficar aqui disponível para responder qualquer dúvida que vocês tenham. E isso, 4 sessões, a quinta de tira dúvidas, e aí os 2 treinamentos de produtividade e de comunicação, esses 2 eles são gravados, os outros eles são ao vivo, tá? Os que são ao vivo, eles vão ficar gravados. Então, se você tiver qualquer contratempo na sua agenda e não puder assistir um deles, você consegue acessar depois, tá bom? Ó, o pessoal, não é o Fernando, é a Liliane. Muito bom, parabéns, sucesso, parabéns, maravilhosa. Ó, o time colocou aí as datas certinhas, tá bom? Sempre das 19h30 às 21h. E o que é muito legal também, pessoal, assim, eu fiz um piloto, não sei se vocês lembram, de mentoria em grupo há algum tempo atrás, e foi super legal a troca entre os participantes. Então, eu acho que além do conteúdo que eu vou passar, é super legal vocês ouvirem as dúvidas, os exemplos, os questionamentos dos colegas, porque grande parte desse dilema que a gente vive nesse momento, o que ajuda é a gente ter uma ampliação de referências, a gente conseguir ampliar o nosso olhar diante dos desafios, tá bom? Então, a mentoria em grupo, ela ajuda pra caramba nesse sentido. Ah, legal, obrigada. Muito bom, Letícia. Excelente conteúdo, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, querida. Fico muito feliz, viu? É meu propósito de vida. Estou muito contente fazendo o que eu estou fazendo. Mais alguma pergunta? Vai ser pelo Zoom, acho que eu já falei, né? Vai ter bastante material residual para vocês fazerem exercícios, para vocês criarem o próprio plano, tá bom? Se por acaso vocês não fizerem inscrição hoje, o que eu duvido, e dormirem e acordar com alguma dúvida amanhã, eu vou fazer lives ao longo dessa semana. Lives não, né? Eu vou ficar ao vivo ali no Instagram, por volta de meio-dia e por volta das 19 horas, todos os dias. Então, se vocês quiserem entrar, eu vou estar lá disponível para tirar as dúvidas do programa. Fernanda, são 4 sessões de mentoria individual ou em grupo? Em grupo, Fernanda. É mais ou menos como a gente fez aqui, tá bom? Eu passo um conteúdo, vocês interagem. No Zoom vai ser um pouquinho diferente, dá para interagir mais, né? Diferente daqui, que é só pelo chat, mas é em grupo, tá bom? E aí a última é uma sessão de tira dúvidas, ao vivo também, tá bom? Foi sensacional a mentoria em grupo. A Vivi fez a mentoria em grupo, a primeira turma que eu fiz. Eu sou prova disso. Ê, Vivi, muito bom, muito bom. Foi muito legal mesmo. Boa noite e obrigada pela live. Eu que agradeço, Daniel. Volte sempre. Adorando tudo.
o que tenho encontrado desde o primeiro curso. Que bom, Érica, bom te ver aqui. Volte sempre, tá bom? Foi incrível, quanto conteúdo de qualidade, gratidão. Obrigada, Camila, obrigada. A gente se fala, hein, na quarta-feira, tá combinado o nosso papo. Mais dúvidas, pessoal? Eu tinha uma listinha de perguntas e respostas para ver possíveis dúvidas que vocês teriam, mas eu confesso que eu não sei mais. Mais alguma coisa? Não? Muita gente correndo lá no YouTube, no link? Façam a sua inscrição, pensa nisso, depois vocês têm a garantia, então reserva teu lugar, guarda teu lugar, se dá esse presente, né? Se coloca como prioridade, não deixa para decidir amanhã, porque, de novo, eu tenho muitas experiências. Amanhã o dia engole a gente, fica para depois, fica para depois. Sexta-feira eu tenho certeza que vai ter gente me mandando mensagem pedindo para abrir o carrinho de compra, tá bom? Porque a vida é assim mesmo. Então, assim, se priorizem, tá bom? É importante mesmo. Essa live de hoje fica na salva também? Ficará sim. Então, as pessoas que comprarem a mentoria de grupo vão ter acesso a essa live também, tá? Em média, quantas pessoas fazem parte do grupo? Fernanda, é a primeira turma aberta assim que eu vou fazer. Então, não tenho previsão de quantas pessoas, mas você pode ter certeza que o que está na minha cabeça, e sendo muito honesta e transparente com vocês sabem que eu sou assim, eu vou fechar a metodologia a partir do momento que eu entender quantas pessoas entraram. Porque o Zoom, ele permite que você tenha aquelas subsalas, que você tenha microsalas de discussão. Então, tudo vai depender muito da quantidade de pessoas inscritas. Se for até 10 pessoas, a gente faz uma interação mais na tela com todo mundo. Se for mais que isso, a gente vai trabalhar bastante através de atividades nos grupos. Mas o que é importante? O que eu vejo muito valor? Eu já fiz muito curso que fica uma teoria maravilhosa, a gente fica encantado com tudo que a gente ouve, mas depois, de novo, o que eu faço quando eu saio daqui? Né? A minha ideia é construir um material que tenha realmente um passo a passo, que você saia de toda a sessão com material para fazer reflexão, para desenhar. É como se você fosse desenhar os teus próprios pilares, tá? Com base nas conversas teóricas que a gente tiver. Então, em grupo, a gente vai discutir possibilidades, referências, alternativas, e depois, quando você chegar em casa, você vai lá e faz o seu mapa, né? Catarina está perguntando se essa live de hoje ficará gravada. Vai ficar, Catarina, para quem entrar no curso, né? Quem acessar a mentoria, vai ter essa live disponível lá, sim. Tá bom? Vocês gostaram, hein? Tô achando que vocês gostaram da live. O que mais? Dúvidas, dúvidas? Quero ver todo mundo clicando no link, hein? Tá tudo certo no link, Solange? A galera tá conseguindo entrar direitinho? Ou tá congestionado? Já vendemos todos os lugares. Tarará. Vamos lá. Eu vou acessar aqui minha lista de perguntas e respostas que de repente eu tiro alguma que vocês não estão falando, tá bom? Ó, se eu não puder participar ao vivo, será que vai ser tão legal? Vai ser super, né? Porque você vai acessar todo o conteúdo depois que vai ficar gravado, então zero problema. Se eu tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo, você vai poder, a gente toda a sessão, eu vou fazer uma pequena sessão de perguntas e respostas para que vocês possam tirar as dúvidas e depois vai ter essa quinta sessão de tirar dúvidas, tá bom? Como vou acessar o conteúdo? De novo, vocês vão ter uma plataforma que vocês vão poder ficar lá, né? E vão ter todo o material alocado nessa plataforma. Ó, pessoal, muito obrigada pelos esclarecimentos. Muito bom, obrigado e sucesso. Parabéns, excelente conteúdo, muito bom. Eu adorei, parabéns, obrigada, muito bom.
Que mais? Não tenho muito tempo, será que consigo acompanhar? Por isso que eu coloquei o curso de produtividade, que é justamente para você ter tempo, tá bom? Posso chegar atrasado? Pode. Você vai ter o link para se conectar. Eu sei que às vezes dá trânsito, atrasa uma reunião, alguma coisa assim. Você se conecta a hora que você conseguir e depois você recupera o assunto através da aula gravada, tá bom? Quando vai ter uma nova turma? Sei não. Se eu ficar famosa, né? Fazer o quê? Tô brincando. Não dá para responder, né? Para lançar essa turma aqui, eu demorei pra caramba, então vocês devem estar acompanhando que eu tô aí nesse processo de construção bem forte, bem importante para mim, né? Aprendendo bastante. Então, de verdade, eu não sei quando vai ser a próxima turma, nem se vai ser o mesmo assunto e nem se vai ser o mesmo valor. Então, a minha sugestão para você é que se você se interessou, aproveita. Aproveita que dá para fazer o valor em 12 vezes, fica bem pouquinho todo mês, não é um grande investimento mensal, tá bom? E muito valor, não é muita grana, mas é muito valor. É um curso, mentoria, treinamento, é uma mentoria em grupo, tem uma parte teórica, né? Então, exatamente como eu fiz aqui hoje. Só que ao invés de eu fazer perguntas para vocês e vocês responderem pelo chat, normalmente eu abro as câmeras e a gente conversa um pouquinho no decorrer das explicações. Então, vocês têm a oportunidade de trazer alguns insumos, alguns exemplos, algumas coisas assim. É bem legal. A Vivi falou, foi muito legal mesmo. São quantos encontros, quanto tempo duram? Então, são 4 encontros da mentoria de grupo e um ao vivo de Tira Dúvidas, e cada um dura cerca de mais ou menos 1h30. Como será a disponibilização? Tudo será disponibilizado ao mesmo tempo? Não, a gente vai começar a liberar o conteúdo a partir do dia 23. Então, as sessões, normalmente, a gente vai liberar um dia depois. E esses outros conteúdos de bônus e adicionais, a gente vai liberando à medida que o programa for correndo, para vocês terem tempo e poderem fazer de forma bastante concentrada e tirando proveito. Tá bom? Acho que era isso. Bom, as perguntas pararam por aqui, então acho que a galera que está conectada deve estar ali no link fazendo a sua inscrição. Isso aí, não perca, hein? Eu estou investindo muita energia, muito estudo e preparando coisas muito legais para vocês realmente terem um material diferenciado para correr atrás dos sonhos de vocês, né? Se pintar alguma dúvida ao longo de hoje ou amanhã, de novo, né? Eu vou estar bastante ao vivo no Instagram essa semana, por volta de meio-dia, de 7h30 da noite. Vocês podem entrar lá e tirar as dúvidas também, tá bom? Às vezes hoje, agora não tem dúvida nenhuma, mas daqui a pouco pinta. Então fiquem à vontade, eu vou estar muito disponível, tá bom? Mais alguma coisa? Mais perguntas? Não? Tô aqui, hein, galera? Deixa eu ver, às vezes as pessoas têm vergonha, elas me mandam aqui no Zap, sabia, né? Tem umas pessoas que me conhecem que me mandam aqui. Tem da minha filha assim: "Mãe, eu te amo, vem me pôr para dormir". Mais dúvidas, pessoal? Aproveitem. Não? Então tá bom. Então, ó, foi um prazer, uma delícia. Acho que eu fico muito feliz mesmo, muito realizada de poder compartilhar tudo isso com vocês. E fico de verdade esperando vocês no dia 23. Então, se inscrevam, tá bom? E de novo, se tiverem alguma dúvida, entrem amanhã no Instagram, meio-dia e 7h30, que eu vou estar por lá. Tá bom? Vou me despedir de vocês, então, que já tá tarde, mas torcendo aqui para que vocês escolham se presentear com esse programa, tá bom? Um beijo muito carinhoso e fiquem com Deus. Até mais, bom descanso. Tchau, tchau.